Você falou que você é muito fã do Filipão, do Tite, desses caras, do Lucha. Por que você acha que, por exemplo, Lucha e Felipão perderam tanto espaço no futebol brasileiro? Você acha que você concorda com algumas análises que dizem que eles ficaram ultrapassados pro jeito que o futebol é hoje? Ou você acha que isso é um tipo de preconceito com esses caras? Você acha que eles ainda têm a contribuir pro futebol? Qual que é a análise que você faz? Primeiro que eles criticam muito a modernidade que se tornou o futebol brasileiro. Uhum. A mudança na nomenclatura, se você conversar com o Luxemburgo, tudo que ele falava em 2000 se fala hoje com outro nome. Então, ficou gourmetizado o futebol. E aí as pessoas que contratam passam isso, porque o cara hoje ele tem que falar bem, ele tem que falar os nomes que são pedidos, só que os caras não têm gestão de vestiário, os caras não conseguem extrair o melhor do jogador, ele não consegue detectar um problema que o jogador esteja passando extra-campo que influencia dentro do trabalho, porque para eles querem uma máquina dentro do campo. Você entende? Então, assim, eu faço um trabalho de gestão, que eu acho que o meu ponto forte não é nem ser treinador, é mais um gestor, porque eu me preocupo com todos os funcionários, com todos os jogadores, com todos os staffs, para que no dia do jogo, que é o final do processo, tudo dê certo. Porque eu não posso fazer de qualquer jeito e querer que o jogo aconteça da melhor maneira. Então ali nós temos que ter o preparador físico motivado para trabalhar, se sentir importante dentro do trabalho, o massagista que carrega a água e que faz a massagem no jogador tem que estar feliz para trabalhar. O meu auxiliar, ele tem que ter sim o tempo de protagonismo dele dentro do trabalho para que ele se sinta importante. O jogador, ele tem que se sentir importante e ele tem que saber que existe um comando, por mais craque que ele seja, que não é do jeito dele. Ele tem que respeitar esse comando. Então são algumas coisas que eu prezo muito e por isso sou fã de Luxemburgo, de Felipão, que os caras sabem fazer isso e muito bem feito. E o que a modernidade do futebol fez? Deixou isso de lado para colocar a Me modernidade. fala uma Eu coisa. vejo, não, só pra continuar nesse assunto rapidinho, eu vejo o técnico do meu time, o Abel, e várias coletivas ele diz: o futebol é 70% de jogadores, 30% o treinador. E ele bate muito nessa tecla, da gestão do grupo. Isso é. E ele bate numa tecla o seguinte, que o homem entra em campo. Porque se o cara ele é homem no dia a dia, se ele é homem na casa dele, se ele tem responsabilidade, ele coloca tudo aquilo que ele tem dentro do campo. E na maioria das vezes, você vê aí o menino do Flamengo, não me recordo o nome dele, o cara é expulso num dia, no outro dia ele tá na balada. Tu Fala acha que assim, ele tá, tu acha que ele tá preocupado? Não tá, irmão. Desculpa, não tá. E o Abel, ele faz isso muito bem. O Roberto me falou que ele faz isso muito bem. E outra coisa, ele para funcionário, para jogador, é um. Para imprensa ele é outro. Cara, eu faço uma coisa que ninguém faz. Eu faço noite do cachorro quente na minha casa. Minha mulher faz feijoada para jogador. Eu vejo que o jogador tá descambando, tá brigando no casamento. Os caras chegam e comentam. Eu levo o casal para minha casa. Eu falo de Deus para eles. Eu sirvo janta pros caras. Maranhão ficou 12 jogos sem fazer gol. 11 jogos sem fazer gol. Maranhão. Contratado do Grêmio Prudente, foi para lá. 11 jogos. Negão, o que tá acontecendo? Ah, não sei. Treinava, chegava mais cedo. Bola de cabeceio. Eu fazia isso com ele. Nada de fundamento. acontecer. Imprensa me xingando, todo mundo me conectando, diretoria. Eu falei, não, vamos deixar o cara. Aí chegou um momento que eu falei, tá insustentável. Eu tirei o Maranhão. Eu falei, Maranhão, agora eu preciso que você descanse. Peguei o Maranhão. Cadê a família? Ah, não tá. Então liga pra sua mãe. Traz Ah, mas meu filho tá estudando, a minha esposa tá fazendo faculdade. A hora que ela acabar, traz ela. Maranhão acabou a faculdade da esposa, trouxe a mãe e o filho. Outro jogador. Coloca o Maranhão, faz o gol, começa a descambar de fazer gol. Levei a família dele pra dentro da minha casa, servi feijoada, tomamos um bom vinho, demos risada. Por quê? O cara tem que. As pessoas precisam se sentir importantes, cara. E eu vejo isso um ponto muito importante para que as coisas aconteçam no futebol. O Moraes é um jogador que foi base do Santos, promessa do Santos, você é santista, né? Sim.
Ah, você tá falando qual Moraes? O que fez... Matheus Moraes. Matheus... Matheus Moraes, ele é da mesma geração do Yuri, do Pirani, Ah, tá. Mais jovem agora, mais tá? jovem, é. E o Moraes teve 3 cirurgias de joelho, vai emprestado pro Maringá. Pô, maior sofrimento. Sim. E o moleque tem um monte de extracampo, que eu não vou falar aqui, que não faz o cara ficar com a cabeça boa. O que eu fiz? Abracei o Moraes, artilheiro do Campeonato Paranaense esse ano. Ah, você acabou de falar dele? Diniz, xinga o jogador na beira do campo, faz, eu também faço. Serginho, que você falou, teve um jogo contra o... Não vou lembrar um time. Acho que foi contra o Cianorte. Serginho, nós saímos quase na pancada na beira do campo, ele me xingando de lá, eu xingando ele daqui. Resolveu o problema pra mim. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? A gente tava fazendo churrasco em casa. O Diniz fala que ele... Falou até recente aí no Globo Esporte, que ele briga com os caras, mas os caras amam ele. Amam. Cara, eu já trabalhei com mais de 400, 500 jogadores entre escolinha e... Cara, você conta nos dedos que não gostam de mim, cara. Por quê? Porque eu entendo... Primeiro que eu já tive do lado de lá, os caras, eles se espelham em mim, por quê? Porque eu não saí da sala de aula. Eu tentei ser jogador, fui um ex-atleta, só que eu venho da mesma origem que eles, que mais de 90% dos jogadores vêm. Eu sei o tipo de situação que eles têm de separação de pai e mãe, que eles passaram na infância. Eu sei que eles passaram fome. Eu sei que os caras hoje querem comprar um tênis de R$1.000 porque ele andava com tênis falsificado. Tem jogador hoje que vai me consultar se pode comprar carro. Caramba. Você entende? É o respeito que os caras têm. Os caras me chamam de pai, mano. Como que isso não vai dar resultado dentro do campo? O cara tem que estar com a cabeça leve. Jorge, né, e assim, falando sobre essa questão de Luxemburgo, principalmente, muita gente aponta que a maneira de lidar... Você está falando aqui de gestão de futebol, gestão de atletas. Muita gente diz que o jeito de lidar com os jogadores da atualidade mudou para como ele fazia nos anos 90, e muitos apontam isso como uma coisa que faltou ele evoluir. Aí eu vou concordar. Você acha que é mais ou menos por aí? Por quê? Porque eu era um treinador muito rígido. Muito rígido. Eu já tirei jogador do jogo porque o cara reclamou que o meião Já tava tirou fora. mulher do vestiário de quarto de jogador também, não? Isso não, porque quando eu entro pro meu quarto, eu não quero nem saber o que os caras vão fazer. A responsabilidade é deles. Tem outras pessoas pra fazer isso. Mulher do seu quarto! Seu safado. Que é o chafado, moleque. E... Perdi até minha linha de raciocínio. Então, assim... Cara, perdi completamente. Não, você estava falando sobre essa questão da mudança. Da mudança. E aí, o Lucha, né? Muito, que o Lucha quando eu mudou. era muito rígido, e a minha esposa passou a dar aula no estado, minha esposa é professora de matemática, nós conversávamos muito sobre a geração. E eu tenho uma filha de 21 anos, que hoje ela é casada, que é uma geração, com todo respeito, vocês devem... Acho que todo mundo aqui é dessa geração. Não pode ouvir, não. Mas a culpa não é só dele. A minha podia ouvir muito. A também. da Lília e do João, eu não sei. Não pode. Com certeza que não. São mais jovens. Então não pode ouvir, não. Então, o que eu entendo? Que o professor, tanto o professor quanto o Felipão, ele me deu um prêmio dos meus 50 jogos, ele que me deu um prêmio. E eu tive a felicidade de conversar com o técnico último campeão do mundo. Nossa. Então, assim, imagina, eu tava tremendo até a orelha. E eles não têm muita paciência, cara. O que eu tive que fazer? Me adequar a essa juventude e não perder a mão. E eu acho que eles perderam a mão nessa questão. Primeiro, já passaram por tudo que eles tinham que passar, trabalharam com os melhores, vai ficar escutando graça de jogadorzinho? Vamos ser honestos? Pé de rato, como diz o Neto. Tem uma parte de jogador aí que é água de salsicha e acha que é craque. Entendeu? Como tem muito treinador, difícil falar da nossa classe, eu não sou melhor que ninguém, os caras acham que são mais do que eles são. Então uma das coisas, primeiro, é eu entender o meu lugar, entender quem eu sou e fazer com que as coisas possam fluírem, porque eu tenho que sair da minha casa feliz para trabalhar. E o jogador tem que sair da casa dele feliz para trabalhar. Isso é fundamental. Outro dia eu vi o Diniz aí reclamando pra caramba com o volante, xingando ele de tudo que era nome. Só quem que levou ele pro Vasco? O Diniz. Quem que cuida? Quem que evolui o jogador? É o treinador.
Então os treinadores que perderam esse tato de cuidar, ou tem que ser do meu jeito, e se não for do meu jeito tá fora, não tem mais espaço por conta da mudança de geração. O jogador hoje, nessa vasta experiência que você tem com mais de 500 jogadores que você falou aí, o cara tá mais exigente também, ele cobra mais do treinador, porque recentemente a gente viu o Renato Gaúcho ser demitido do Fluminense, e teve até uma apuração da imprensa que trouxe um bastidor. Muito foda isso aí. De que os jogadores do Fluminense se incomodavam com algumas explicações do Renato, do staff dele ali, de não justificar para os atletas o porquê tomou gol, o porquê errou uma jogada, o porquê... Enfim, dá um panorama com conteúdo pro jogador, assim, ó, vocês erraram por causa disso, disso e disso. E aí os caras estavam incomodados com isso. Você acha que... Eu entendo isso como um novo modelo do jogador. Uma evolução. Os caras estão jogando ali, os caras... Pô, quero ter explicadinho aqui o que aconteceu, o que eu preciso melhorar. Isso parte do treinador também. Você sente isso nos jogadores hoje? Sinto por quê? Porque hoje o jogador... por exemplo, eu trabalhava com 3 analistas, né? Então, um fazia o meu time, o outro fazia o adversário e o outro fazia individual dos jogadores. Então, tudo aquilo que o jogador errava, chamava na sala, ou no individual, ou por setor, e explicava onde eles estavam acertando e onde eles estavam errando. E hoje o jogador tem muita informação e os jogadores passaram a ser mais atleta, tanto na questão de trabalho físico como mental. Então, hoje, essa geração ela é bem questionadora. Eles questionam baseado naquilo que eles têm de informação. Tem jogador que contrata coach por fora, né, cara? Pra, tipo, Então, dar dica isso pra ele de ajuda posicionamento e atrapalha. prejudica, porque às vezes tu quer que o cara corre pra cá e o cara tá mandando ele correr pra cá. Quem foi um caso assim, sem querer cortar, foi o Wesley, lateral do Flamengo, que foi pra Roma. Ele fez isso. O Felipe Jonathan fez e a carreira dele Tem um jogador que jogou O problema é o comigo. coach. Tem um jogador que jogou comigo que tá numa Série B hoje, não vou falar o nome, até porque é meu amigo também, não vou entregar o cara. Ele tem uma análise dele. Individual. E o treinador, não vou falar o nome do treinador, que aí vai ser muito fácil. O treinador falava: se você continuar com essa análise, você não joga mais comigo. Enquanto esse treinador esteve no clube, ele não pôde fazer a análise individual dele. Então, existe esse preconceito. Eu era um treinador que odiava vídeo. Ah, pra que vídeo? Porque quando eu jogava, a preleção de 40 minutos era uma coisa absurda. E o jogador não gosta. Só que o que eu entendi? Que o jogador ele presta atenção em 10, 15 minutos, depois ele não presta mais. O que eu passei a fazer? Segunda-feira a gente traz os laterais, na quarta na terça a gente traz os zagueiros. Em vez de fazer um negócio geral pra todo mundo que o cara vai... Na quinta os atacantes. Na sexta, eu mostro bola parada do adversário, ponto forte, ponto fraco do adversário com todo mundo. Zerou, vamos treinar assim, baseado nisso, fazemos os treinos de acordo com o jogo, e no jogo eu falo, mais um motivacional, relembro algo de bola parada, não fica uma coisa muito maçante, e eu entendi que isso me trouxe muito benefício para o cognitivo do atleta, que eles passaram a entender melhor. Então, assim, quando não se faz isso, os caras vão questionar. O jogador é muito inteligente, o cara tem os coaches. Hoje o cara puxa os dados dele, o jogador acaba o jogo, eles voltam no ônibus assistindo o jogo, cara. Caramba. Eles voltam assistindo o jogo. Você não via isso, eu tô falando de um Maringá. Imagina numa Série A, alto nível, né? Que as informações são muito melhores. A imprensa. Então, assim, e os caras ganham muito. Sim. Então, hoje o jogador ficou mais inteligente, ficou mais questionador, e os treinadores que não querem dar satisfação, eu não dava. Ah, por que isso? Não, porque eu não quero ir pronto. Cara, eu não posso fazer isso nem com a minha filha, porque senão eu não ensino ela. Por que eu não posso tratar o jogador assim? Por que isso? Cara, não sei te explicar por que isso, mas eu vou pesquisar e daqui a pouco eu te trago a informação. Acabou. É assim que funciona.